Mateus capítulo 2, verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Pode sentar, irmão. Deixa a Bíblia aberta no texto. E antes que você entre em crise, não é Natal. Amém? Antes que você se sinta deslocado, meu Deus, será dezembro? O tempo passou e eu não vi. Não é Natal. Nós estamos numa série de sermões que explicitam, que mostram os encontros de Jesus e as consequências desse encontro que essas pessoas tiveram com Cristo. Qual foi a consequência desse encontro na vida das pessoas? Nós aprendemos que o encontro com Cristo, ele é fundamental para a nossa fé. Alguns conhecem Jesus de várias maneiras, poucos conhecem da forma que realmente ele é. E aqui nós temos um desses encontros. A Bíblia diz que esses homens, conhecidos como magos, estavam, ou sábios, dependendo da interpretação ou da tradução, eles vieram do Oriente para prestar homenagens ao nascido rei dos judeus. E é interessante, irmãos, atentar para os detalhes de tudo isso, de todo esse encontro. O primeiro deles é que esses reis, notadamente, eles eram pagãos. Os outros evangelistas não falam a respeito deles, só Mateus narra esse episódio. Os outros não sequer falam a respeito de qualquer coisa. E Mateus traça um perfil com alguns detalhes. Por exemplo, Mateus diz que eles vinham da terra do Oriente. Mateus não especifica o local. Eles eram reis, então cada um deles tinha um reinado. Cada um deles tinha uma terra, cada um deles tinha uma cidade. E eles vinham do Oriente, da terra que nasce o sol. Na maioria das vezes, se não todas, quando os escritores bíblicos vão falar a respeito dos adoradores do sol, ou daqueles que vêm da terra do sol, ele está falando de pessoas que são pagãos, que adoram a divindades, que são povos diferentes do povo judaico, são politeístas, são povos que têm outra cultura. Mateus está dizendo, no capítulo 2, que eles são da terra do Oriente, eles vieram do Oriente. E a palavra no original, no escrito original para mago, ela tem origem iraniana, ou seja, persa. Mostrando claramente que a cultura, que Mateus está dizendo, que a cultura desses homens era uma cultura pagã. Eles eram gentios. Gentio é todo aquele que não era nascido judeu. Qualquer pessoa que nascesse fora do território judaico ou de fora da linhagem judaica era considerado gentio. Não se sabe seus nomes, não se sabe seus reinos, só se sabe
que eles foram motivados a estarem com Jesus e que eram estudiosos dos astros, estudiosos das estrelas, astrônomos, como nós conhecemos hoje. Astrônomos não são astrólogos. Você está me entendendo? Diga amém. O pastor não está incentivando a você abrir uma revista amanhã, capricho, e olhar o seu signo, o zodíaco, qual é a cor da roupa que você tem que sair. Nada disso. Eles eram estudiosos. Eles estudavam a movimentação dos astros. Eles observavam as estrelas. E eles olharam naquele período uma conjuntura anormal das estrelas, uma conjuntura anormal nos astros, um alinhamento anormal. Alguns pais da igreja, alguns estudiosos antigos da igreja, quando eu falo pais da igreja, eu falo dos pastores daquela época, já remontando à época bíblica. Alguns pais da igreja disseram que houve naquele período uma movimentação anormal na conjuntura dos astros. Não me pergunte se isso é fato, não me pergunte se isso pode ser provado cientificamente. Estou traçando perfis da história. Eles perceberam essa conjuntura, e essa conjuntura apontava para Israel, apontava para Jerusalém, apontava para o povo judeu. Então, eles entenderam, olhe para cá, eles entenderam que estava para ter um acontecimento novo, grandioso, um acontecimento que marcaria o povo judeu. Eles entenderam, então, que seria o nascimento do rei dos judeus. Não podemos afirmar, olhe para cá, que haveria uma profecia categórica, dizendo que uma estrela guiaria até o Filho de Deus. Você me entende? Eu procurei, chamei Rafael para procurar comigo, chamei alguns pastores amigos para procurar comigo. Nós não achamos uma profecia que diga, ali uma estrela vai guiar até Belém. Não, a profecia diz que o Messias nasceria em Belém. Posso ouvir um amém, irmão? Mas não entra em detalhes. Então nós entendemos, e esse pensamento é defendido por muitos teólogos, que eles entenderam através dos astros, das conjunturas, do estudo dos planetas, eles entenderam que alguma coisa anormal estava acontecendo na terra da Judéia. E eles entenderam que ali estava para nascer o rei dos judeus. Era algo tão grande que necessariamente precisava ser um feito que causasse impacto em toda a nação. Então eles se dirigem de uma terra distante, numa viagem de meses, para encontrar o rei dos judeus. Tanto é, olhe para cá, que quando eles vão para Jerusalém, eles vão procurar o rei dos judeus no palácio, porque eles tinham a certeza que ali acabara de nascer o filho de Herodes, por exemplo. Então eles procuraram no palácio o filho, porque não havia uma profecia que apontasse para o lugar exato, uma estrela que apontasse para o lugar exato. Você está me entendendo? Diga amém. Amém mesmo? Então, o primeiro ponto que eu quero mostrar para os irmãos no texto é que eles foram guiados por um conhecimento humano. Eles não chegaram até a Cristo por uma divina revelação. Você não vai ver nos escritos bíblicos alguma revelação antes do encontro. A revelação que Deus tem com esses homens é depois do encontro. É para que eles não voltem para Herodes. Mas até lá, toda a movimentação é baseada em conhecimento humano. Tanto é que eles procuravam um rei humano. Eles não procuravam um filho de Deus. Eles não procuravam alguém de alguma divindade. Eles procuravam apenas um rei humano. Eles não conheciam Deus. Por isso não tinham como eles procurarem um filho de Deus. Está me entendendo? Diga amém. Eles atentaram para um fenômeno raro que estava acontecendo. Então o conhecimento deles o levou até a terra de Judá. O conhecimento deles o levou até Jerusalém. Esses conhecimentos deles, esses conhecimentos natos, eles levaram esses homens ao lugar errado. Tanto é que quando eles chegam a Jerusalém, eles se dirigem ao palácio atrás de Herodes. Porque, repito, Deus não havia revelado nada para eles. Eles chegaram até esse fato através de conhecimentos humanos, de um conhecimento prático humano. E quando nós somos direcionados a Cristo por meros conhecimentos humanos, nós podemos até chegar na presença dele, mas muitas vezes nós erramos. O Jesus que muitas pessoas conhecem não é um Jesus que se revela. É o Jesus que é chegado ao conhecimento através do conhecimento lógico, do raciocínio, da leitura de alguns escritos. Tanto é que existe o Jesus histórico,
que alguns teimam em traçar um perfil de um Jesus histórico. Nós não estamos aqui hoje baseando a nossa fé num domingo à tarde, abrindo mão de muita coisa que dá prazer à nossa carne por causa de um Jesus histórico. Nós estamos aqui hoje porque um dia Deus se revelou a nós através de uma ação do Espírito de Deus e a graça salvadora se manifestou em nossa vida. Todavia, esses homens chegaram até a presença de Jesus. Chegaram através do conhecimento próprio. Chegaram através de cálculos. Chegaram através de alguma coisa que não fosse a revelação. E quando você procura Jesus de forma teórica, e quando você procura Jesus, você se convence, ao invés de se converter, você pode até conhecer Jesus, você pode até saber quem Ele é, você pode saber até que Ele é o Rei dos Judeus, mas na verdade não houve a revelação da graça de Deus em sua vida. Por isso que nós vamos ver pessoas doutas, vamos ver pessoas que conhecem até a Bíblia, nós vamos ver pessoas que conhecem a Cristo e falam de forma categórica até o que aconteceu na sua história, mas eles não conseguem ter uma mudança de vida, porque quem conhece Jesus na teoria, quem busca um rei humano, ele jamais transcenderá o espiritual, ele jamais transcende o sobrenatural, ele permanece servindo a um Jesus local, a um Jesus humano, a um Jesus que não opera milagres, a um Jesus que não transforma, a um Jesus que não liberta, a um Jesus que leva para o caminho que não é o caminho correto. Por isso nós vamos ver pessoas na igreja, irmãos, que elas vivem uma vida que a fé delas não produz nada. Porque elas chegaram até Jesus através de um conhecimento lógico, elas foram convencidas que Jesus era o Filho de Deus. Mas elas nunca tiveram um encontro pessoal com Jesus. Porque nós temos visto até hoje, e veremos até essa série acabar, que todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus, eles jamais saíram do encontro da mesma maneira. A presença graciosa de Jesus causa um impacto tão forte na vida daquele que cruza o seu caminho, que sua vida é completamente transformada. Então é impossível, irmã Edgar, alguém entrar na igreja, ter a graça de Deus revelada sobre sua vida, ter um encontro pessoal com Jesus e ele continuar caminhando da mesma maneira. Essa pessoa não teve um encontro com Jesus. Mas Deus é gracioso, como eu falei. E a Bíblia diz que esses homens são guiados de forma errônea pelo seu entendimento até Herodes. E Herodes, como uma raposa que era, tem um plano fantástico. Olhe para cá. Ora, Herodes era rei. Se surgisse um rei, se nascesse um rei legítimo, porque Herodes foi colocado rei pelo Império Romano. O que Roma fazia? Roma, quando subjugava um povo, eles colocavam um rei a qual eles poderiam controlar. Era um fantoche. Mas esse fantoche, ele vivia como rei. Então ele comia bem, ele fazia as coisas dele, ele era reverenciado. Então Herodes não queria perder de forma nenhuma o status de rei. Se nascesse, porém, um rei legítimo, Herodes seria deposto do seu trono. Está me entendendo? Diga amém. Herodes fica cismado. Ele diz, opa, não dá, não vou perder essa boquinha. E o que é que ele faz? Ardilosamente, ele projeta, ele maquina um plano. Ele quer matar o menino. Então ele diz, olha, eu vou ajudar vocês. Eu vou procurar aqui os sacerdotes, eu vou procurar aqui quem conhece as profecias, para saber onde nasceu esse rei dos judeus, e aí eu volto para falar com vocês. Ele procurou os sacerdotes lançaram, olhe para cá, aí sim, a profecia bíblica do livro de Miqueias, do capítulo 5. O Messias nascerá em Belém. Diga glória a Deus. Você está me entendendo até agora? Diga amém. Está entendendo mesmo? Amém? Posso seguir? Aleluia. Muito bem. Ele volta e ele diz, olha, o menino nascerá em Belém. E ele encaminha os reis. Belém fica naquela direção. Vão até lá, adorem o menino. E quando vocês encontrarem, me façam um favor. Voltem aqui e me digam, porque eu também quero ir adorá-lo. Uma coisa que eu aprendo nesse texto
é que para fazer a sua vontade, Deus usa o diabo para estabelecer a sua vontade sobre a terra. Você entendeu o que eu falei? O diabo é o diabo de Deus, já dizia Lutero. O diabo é um cachorro na coleira de Deus, que vai para onde Deus permite, até o espaço para onde Deus deixa, e ele executa a vontade de Deus para que Deus se estabeleça soberano sobre a terra. Porque um plano maléfico para matar o Filho de Deus se transformou, na verdade, a transformação na vida de 3 homens. E agora, pela divina revelação da palavra, eles são direcionados a Belém. E quando você olha para o texto, você vai perceber que quando a profecia lhes é revelada, a estrela volta a brilhar. Só é olhar para o texto, você vai perceber que enquanto pelo conhecimento não há estrela guiando. Eles apenas entenderam que seria lá em Belém, mas todavia, em Jerusalém, todavia, quando a profecia é lançada, quando há o entendimento da graça de Deus, quando Deus se revela através da sua palavra, a estrela brilha mostrando o caminho. Não siga seus instintos para encontrar Jesus. Não siga seu próprio caminho para encontrar Jesus. Não pense que você encontrará Jesus pelos seus cálculos, pela sua forma, pela sua racionalidade. Você pode até estar diante dele, mas você não terá um encontro pessoal com ele. Não siga seus instintos, siga a divina revelação da vontade de Deus. Você só tem um encontro com Jesus quando você segue a divina revelação da graça de Deus. Então não adianta rodar, não adianta falar Jesus, pronunciar o nome de Jesus bonito, não adianta seminários, eu sou teólogo de formação, isso é bom, mas o seminário não vai revelar você a Jesus. Você vai entender algumas coisas, mas não vai revelar Jesus, porque o encontro pessoal com Cristo transcende o conhecimento humano, é graça derramada sobre os seus filhos, é revelação da parte de Deus, ele vai além do conhecimento humano. Você me entende? Diga amém. Aleluia. Então a primeira coisa que entendemos é que eles buscavam um rei comum, porque o conhecimento deles apresentava um rei comum. Eles não estão procurando o Filho de Deus, eles não estão procurando o Verbo encarnado, eles estão procurando um Jesus comum. Esse Jesus comum que não cura nem dor de cabeça, esse Jesus comum que não liberta de vícios, esse Jesus comum em algumas igrejas que flexibiliza a linha do pecado, porque não tem autoridade para confrontar o pecado, porque o confronto do pecado vem pela autoridade do nome de Jesus. É esse nome que confronta o pecado, é esse nome que expulsa demônios, é esse nome que o inferno treme ao ouvir ser pronunciado. Mas não é esse nome que fica preso em adesivo de carros. Não é porque você vai falar Jesus centenas de vezes que ele será revelado em sua vida. Não se conhece Cristo pela racionalidade humana, é graça derramada no nosso coração. Você me entende? Diga amém. Eles foram atrás daquilo que não conheciam. Eles buscaram aquilo que não entendiam, pela cultura deles, pelo pensamento deles. Mas aí, Deus se revela através da profecia, e eles seguem para Belém. Não dá para precisar a quantidade de tempo, mas ele vai para Belém. Olhe para cá, eles esperam um rei. Você concorda comigo, amém? Espera um rei. Ele não está no palácio de Herodes, mas mesmo assim ele é rei. Ora, se o próprio rei disse que ele vai nascer em Belém, então ele é rei. E eles se encaminham para Belém. Quando eles chegam em Belém, eles encontram um quadro inusitado. A estrela mostrava o caminho. E eu imagino, Vitor, que conforme eles foram chegando, eles foram procurando outro palácio. Cadê o palácio aqui em Belém? E o texto diz, olhe para cá, que a estrela apontava onde o menino estava. E quando eles chegaram, era uma casa simples e humilde. Pastor, o senhor enlouqueceu, não era casa, era o estábulo, era a manjedoura. Mateus diz que era uma casa. A visita dos magos
já coloca Jesus não mais como um recém-nascido. A palavra que Mateus usa, você está com sono, diga amém. Aí estão concentrados, glória a Deus. Só me deixar vaidoso desse jeito, todo mundo olhando, prestando atenção. A palavra que Jesus usa não é recém-nascido, Zé Carlos. É de um menino já crescido. Não é um menino de 1 ano, mas já é um menino crescido. Já é aquele menino que não te deixa dormir de noite, Raquel. Já é aquele menino que o dentinho talvez já esteja crescendo, já esteja incomodando. Como eu orei para os dentes dos meus filhos crescerem todos logo, né? Cada dente é 1 semana sem dormir. Escute, quando ele chega, Jesus já não é um infante, já não é um recém-nascido. A imagem que nós conhecemos dos magos visitando Jesus é a imagem do presépio católico, criado por São Francisco. Por isso que fixou na nossa mente que os magos visitam Jesus ali, acabando de ter nascido, ainda envolto nos panos, ali ainda com os excrementos do parto. Não, ele já é um menino. Quando os reis chegam, mas isso não diminui o impacto, porque quando eles chegam, ao invés de um palácio, eles encontram uma casa. Ao invés de um rei voluntoso, bem vestido, com a coroa, eles encontram José, um carpinteiro. Ao encontrar uma rainha bem adornada e vestida, eles encontram Maria, uma menina. E ao procurar um trono, eles acharam um buraco no chão, enrolado de pano, com o menino deitado dentro. Esse era o berço judaico. Essa cena por si já causaria impacto para eles voltarem. Porque o rei que eles procuravam não era o rei que eles encontraram. Que você atire a primeira pedra se o Jesus que você encontrou era o Jesus que você procurava. Nós procuramos um Jesus forte, um Jesus que faça isso, que me dê dinheiro, que me dê poder, que se eu jejuar, ele abre porta de emprego, que se eu jejuar, ele me dá uma casa nova. Nós procuramos esse Jesus e nós encontramos outro Jesus, mais preocupado em sarar as nossas mazelas espirituais, mais preocupado em nos libertar do cativeiro moral. Esse é o primeiro impacto do encontro que ele produz. Esse é o primeiro impacto que o encontro com Jesus produz. Você procura um Cristo e encontra outro. Agora, o Deus que você procura não é o Deus que você precisa. Porque o Deus que você procura pode satisfazer os desejos da sua carne. O Deus que você precisa salvará a sua alma. Aleluia! Causa impacto, primeiro, por isso que algumas pessoas, irmão, vão embora quando tem um encontro com Jesus, porque elas não é aquilo que elas encontravam, causa dilema nelas, causa dor, porque elas têm que deixar alguma coisa, elas renunciam, isso causa transtorno na vida delas. A cena é muito comum, mas a verdade é tão profunda que eles não vão embora. Porque lembra, de alguma maneira, num conhecimento, eles buscaram um rei. A revelação apresentou o Messias. E eles agora, a estrela apontando para aquele que estava ali da frente deles. O Filho de Deus encarnado. A princípio eles ficam confusos, mas eles confiam nos sinais. A princípio eles ficam sem entender, mas os sinais diziam que eles estavam na frente daquilo que eles procuraram a vida inteira. Aleluia, aleluia. Quando seus olhos falharem, quando suas crenças falharem, confie nos sinais. Deus está se revelando a você. Confie nos sinais, Deus está se mostrando para você. Quando você olhar e essas coisas não se encaixarem, quando você olhar e sua racionalidade não conseguir encaixar o que você está vendo, a cena que você está vendo, olhe para cá, entenda, Deus está se revelando, confie nos sinais. E eles entram.
quando eles entram, eles entenderam o quadro. Deus se revela para eles naquele momento. Aleluia. E a Bíblia diz que eles abrem seus tesouros. Tesouros para um rei comum, que se tornaram presentes para o Deus vivo. Ouro, incenso e mirra. Ouro, a glória do rei. Incenso, oferta ao sacerdote. Mirra, presente para aquele que vai morrer. O rei sacerdote que vai morrer pela humanidade. Ele se prostra. Entenda uma coisa: Deus não se encaixa nos nossos padrões. Deus não se encaixa nos nossos padrões. Quando você procurá-lo num palácio, você vai achá-lo numa casa humilde. Quando você quiser escutá-lo num trovão, ele vai vir numa brisa. Quando você achar que ele vai abrir o mar, ele vem caminhando sobre as águas. Deus não se encaixa dentro do nosso padrão. Ele faz da forma que Ele quer. Ele se revela da forma que Ele quer. Ele faz da forma que Ele desejar, porque Ele é Senhor. Esse é o impacto na nossa vida. Ele não se encaixa naquilo que eu penso. Ele não se encaixa naquilo que eu quero. Eu quero que Jesus faça isso e não faça aquilo. Ele não vai fazer, porque Ele não se encaixa dentro do seu padrão. Ele é Deus, Ele age da maneira que lhe apraz. Mas o mais lindo de todas essas coisas é, mesmo em toda essa soberania, Ele se preocupa em se revelar a simples mortais. Olhe para os sinais. Deus se revela a você. Olhe para os sinais. Olhe para os sinais. Talvez você não veja uma estrela, mas você vai ver sempre alguém falando com você. Talvez você não veja grandes prodígios e profecias, mas vai ver que Deus está cuidando de você e de sua casa. Olha os sinais, Deus está se revelando a você. Chega de servir a um Jesus só com sua racionalidade. Tenha um encontro com Ele, seja impactado por Ele, seja transformado por Ele. Sai daqui nessa noite diferente. Diferente. Não quer explicar Cristo, não quer explicar suas ações, não quer explicar quem Ele é. Ame-o da forma que Ele é, ame-o do jeito que Ele é, porque é assim que Ele faz conosco. Às vezes nós explicamos as coisas a Deus, na verdade nós tentamos. Senhor, eu fiz isso, porque aquilo. Até para pedir perdão a Deus, a gente culpa alguém. Senhor, me desculpe, mas olha, Ele fez isso comigo, Ele me provocou, Ele me irritou. Nós queremos justificativas a Deus. Deus não quer suas justificativas. Deus quer o seu coração arrependido. Deus quer se revelar a você. Deus quer te acolher como filho. Suas justificativas não adiantam. Você entende? Diga amém. E aí, depois de tudo isso, meu Deus, vamos lá, está correndo o tempo. Mateus diz que eles se prostram. Versículo de número 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Escute, eles eram reis. O rei não se ajoelha para outro rei. Um rei presta homenagens a outro rei. Ou seja, você vai ver histórias, por exemplo, essa aqui era uma história, começou sendo uma viagem diplomática. Vou dar presentes a você em sinal de amizade. Eu dou presente ao meu amigo Givanildo em sinal de amizade, com aquela velha intenção de no meu aniversário ele fazer a mesma coisa. Começa com uma diplomacia, mas Mateus quebra essa diplomacia, porque Mateus diz que eles se prostraram. A palavra prostrar, no seu sentido original, é como se eles saíssem de uma posição e fossem para uma posição inferior. Quando eles se prostram a divindade. Quando um rei se prostra, ele se prostra a uma divindade. Um rei não se prostra a outro rei. Se você olhar, por exemplo, as cerimônias de coroação dos reis, sobretudo agora, se você for no YouTube, temos esse... Você vai ver que quem coroa o rei não é um primeiro-ministro. Quem coroa o rei não é uma pessoa comum. Quem coroa o rei
é a igreja, é o bispo da igreja, num sinal claro de que aquela coroa não vem de homens, vem de Deus. Um rei não se curva diante de outro rei, ele só se curva diante de uma divindade. E quando eles se prostram diante de Jesus, eles estão dizendo: eis aqui o Rei dos Reis. O Rei do Rei. Quem seria capaz... Lembra que eu falei dos sinais? Lembre dos sinais. Quem seria capaz de movimentar os astros numa conjuntura anormal para dizer que alguma coisa estava acontecendo? Quem poderia usar um homem profeticamente há 3.000 anos atrás para dizer que ele nasceria em Belém? Quem mais poderia fazer uma estrela parar sua luz num determinado lugar, senão o Filho de Deus, senão o Rei dos Reis, senão o próprio Deus encarnado? Basta juntar os sinais e Jesus se revelará a você. Basta juntar os sinais e Deus se revelará a você. Junte os sinais e você vai ver que Deus nunca abandonou você. Junte os sinais. Junte os sinais e você vai ver sempre um pastor cuidadoso, cuidando da sua vida, lhe cercando de um lado e do outro, te protegendo, te guardando. 1.000 cairão a teu lado, 10.000 cairão à tua direita, e tu não serás atingido, porque Ele está te cuidando, Ele está te zelando, Ele está com você. Olha os sinais. Olha os sinais, deixe de olhar para o problema. Deixe de olhar para a crise, deixe de olhar para isso, para murmuradores, deixe de olhar para quem reclama, deixe de olhar para quem fofoca, deixe de olhar para as pessoas negativas. Olhe para os sinais. Deus está com você. Se revela a você. Se revela todos os dias. Aleluia. No raiar do sol, ou quando ele se põe, na bela lua que se apresenta diante de noite, na proteção da sua família, te cercando, te abençoando, dando o que você tanto sonhou. Quantos sonhos você já não conquistou, quantas coisas você já não teve, pela graça e pela bondade do Senhor. Olhe para cá, olhe para os sinais. Olhe para os sinais. Eles não aguentam quando eles juntam os sinais. Eles abrem os presentes, eles se prostram diante de Cristo. Eu me lembro quando eu me converti. Eu não queria me converter. Eu não queria me converter. Eu fiquei com raiva do irmão que evangelizou para mim. Esse crente desgraçado. Disse isso a ele. E ele riu. Disse: por que você está dizendo isso? Porque você botou uma coisa na minha cabeça e agora eu não tenho mais paz. Crente desgraçado. Você ficou com essa conversa bonita de que Jesus é amor, que Jesus é diferente do que Jesus que eu sabia. Crente miserável. Eu agora não durmo mais. Porque aquilo ficava me inquietando. Você está em pecado, você tem que mudar. Eu não queria me converter. Eu não queria me converter. Mas olhe para cá. Deus começou a abrir meus olhos espirituais. Eu comecei a ver os sinais. Oh, aleluia. Veja os sinais. É cuidado demais. Quando eu me converti, eu entendi o texto quando Paulo diz: o amor de Cristo me constrange. Eu fiquei tão envergonhado na igreja, numa igreja parecida como essa, ajoelhado assim no pé do altar. Eu fiquei tão ajoelhado que eu disse: eu não mereço estar aqui, Jesus. Mas eu chorei tanto naquele dia. Porque naquele dia eu tive um encontro tão forte com o meu Senhor. Ele disse: eu não mereço. Ele dizia: mas eu lhe quero. Eu não mereço, mas eu te lavo. Eu não mereço, mas eu te salvo. Aleluia. É esse encontro lindo que a gente não pode escrever. É esse encontro que a gente não acha em livro. É esse encontro que teólogo nenhum vai explicar, porque ele é pessoal, ele é meu, só meu, é uma experiência minha. Aleluia. Naquele dia o meu Senhor me visitou. Você também teve uma experiência, o Senhor se revelou para você. Se Ele ainda não fez com você, olhe para cá, olhe para os sinais, porque Ele está desejoso em fazer isso hoje. Aleluia. Eles reconhecem a soberania de Jesus. Deixa eu correr. O rei simples, o rei humilde, o rei que lava os pés, o rei da manjedoura, o rei que morre na cruz, o rei que me dá o que eu não mereço.
Eu sei que a vida não é do jeito que eu quero. Eu sei que as coisas não acontecem muitas das vezes do jeito que eu quero. Mas Ele morreu por mim. Ele encarnou por mim. Ele sofreu por mim, teve fome por mim, teve sede por mim. Cada uma das vezes que seu joelho tocava ao chão carregando aquela cruz, Ele lembrou de mim, Ele pensou em mim. Aleluia. Esse amor me constrange, você me entende? O palácio tinha Herodes, a casa humilde tinha Jesus. Onde é que o rei estava? Na casa. Porque não é o palácio que dignifica o rei, é o rei quem dá sentido ao palácio. Seus conceitos humanos, seu conhecimento, seus amigos podem até te levar à presença do rei. Seus amigos talvez até te trouxeram aqui, você está na presença dele, mas você jamais vai transcender isso se não entender que o rei que você procura não pode ser um rei simplesmente humano. Ele é pequeno demais. Ele está preso num crucifixo em qualquer lugar aí. O nosso venceu a morte. Aleluia. Não está preso a nada. Ele está no nosso meio nessa noite em espírito. Seus olhos estão sobre esta casa nessa noite. Não adianta conhecê-lo. Não adianta recitar salmos, não adianta recitar capítulos da Bíblia, não adianta se você não teve um encontro com Ele. É necessário se encontrar com Ele. Ele se revela nas coisas simples deste mundo. Paulo diz que ele pega as coisas que não são para confundir as que são. Talvez você esteja procurando seu sentido à vida, procurando coisas sofisticadas, dinheiro. Não, é simples demais. Não precisa procurar em lugar nenhum, porque lembra que eu falei? Não é o palácio que dá sentido ao rei, é o rei quem dignifica o palácio. Se nessa noite, do jeito que você está, você tiver um encontro com Jesus e Ele nascer no seu coração, você será um palácio de Deus sobre essa terra. Você pode não ter muita coisa, mas a estrela sempre vai apontar para você, porque Jesus estará no seu coração. Numa igreja simples, num dia comum, sua vida pode ser completamente transformada. Minha vida foi transformada, quem é crente aqui sabe o que eu vou falar, num culto de oração. É um dos cultos mais renegados da igreja. Era uma terça-feira, 8 horas da noite aproximadamente, choveu em Mossoró, veja que coisa fora do comum. Só chovia 2 vezes por ano na minha cidade, agora só chove uma, Vitor. Eu tenho medo de voltar lá e não chover mais. E naquele dia choveu torrencialmente na cidade. A nossa igreja não tinha calçamento na frente, era barro e barro vermelho. Sabe o barro vermelho quando você pisa, seu pé faz assim? Desliza? Quem é do interior sabe. A gente pisa no barro, o pé faz assim, ó. Você tem que pisar todo cuidadoso. Choveu, eu fui naquele dia. A mulher reclamando, na época noiva, reclamando, porque estava sujando o sapato. Você me traz para esse lugar, lama na canela. Tudo mostrava para eu não ir. Mas aqueles sinais mostravam para mim, hoje é o dia. Era um dia comum, 5 crentes na igreja. O presbítero pregou como tantas outras vezes, mas naquele dia, Jesus resolveu se encontrar comigo naquele lugar. Oh, aleluia. Foi simples para os outros, foi um dia comum para os outros, mas 30 de novembro de 99 foi o dia que mudou completamente a minha vida. Qual foi o seu dia? Se ele ainda não chegou, quero te oferecer uma coisa hoje. Se você olhar para os sinais, o rei da manjedoura, o rei da cruz, o rei que lava os pés, ele está aqui nessa noite, para ter um encontro com você. E quando você tiver um encontro com ele, você verá que nada mais vale a pena. Renda-se,
Não só entre na sala do trono, prostre-se, curve-se, reconheça a sua soberania, reconheça a sua grandiosidade. Os reis poderiam ter voltado. Eu já vou encerrar. Os reis poderiam ter voltado quando viram aquela cena e a cena não era o que eles queriam. Os reis poderiam dizer: não, esse não é o que eu estava esperando, eu vou me embora. Não é isso tudo que estavam me dizendo, não, vamos embora. Talvez alguém tenha dito: quando você for lá, quando você chegar lá, sua vida vai mudar completamente. Talvez você tenha visto uma daquelas propagandas de algumas igrejas na televisão, o sujeito sentado dentro de um Cherokee, dando testemunho, dizendo assim: eu era pobre, mas agora estou rico, eu sou, graças a Deus. Talvez você não encontrou com esse. Eu quero te apresentar um rei simples. Oh, aleluia. Um rei simples que nasceu numa manjedoura. Um rei simples que andou com os pés no chão nessa terra. Um rei simples que carregou uma cruz. Um rei simples que chorou. Um rei simples que teve fome, que teve sede. Um rei simples que foi esbofeteado e crucificado para que você pudesse estar sentado aí hoje. Eu quero te apresentar um rei simples. E é bom que ele seja simples, porque o nome dele é Emanuel. Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Aleluia. Esse impacto nunca vai sair da sua mente. Você será um novo ser, uma nova criatura. E mesmo que você não tenha carro, e mesmo que você não tenha apartamento em Boa Viagem, e mesmo que você não tenha as coisas que você sonhou nessa vida, se o rei estiver no seu coração, você será um palácio caminhando sobre essa terra. Porque é Ele quem dignifica a nossa vida. Você entende? Diga amém. Não importa o que o mundo pense a seu respeito. Eu vou encerrar agora. Importa é que se você tiver um encontro com Cristo, você nunca mais será a mesma pessoa. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Oh, aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Me ajuda aqui, Tiago. Deixou o céu para buscar-nos, um com Deus o Altíssimo. Aleluia. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Cante. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. oh, aleluia, aleluia. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Oh, aleluia. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é. Adore comigo, diga: o nome de Jesus, meu rei. Diga: oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é O nome. de Jesus. Talvez você tenha chegado aqui sem conhecer a Cristo. Se você está aqui nessa tarde e noite, deseja se entregar a Cristo, ou deseja voltar para Cristo, quero te convidar a ficar de pé.
Se você ainda não entregou a vida a Cristo, deseja fazer isso agora. Se o Senhor falou com você, se você teve esse encontro hoje, fique de pé agora e receba Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Tem alguém nessa tarde e noite que deseja se entregar a Cristo? Se não tem, não tem problema. Fique de pé. Eu quero que você adore junto comigo. A morte venceste. Amém? O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Adore comigo, cante. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo. Declare isso, diga: és invencível, declare. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Adore, diga: poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, O nome de Jesus. oh, aleluia. Feche seus olhos por um instante. Aqueles homens chegaram ali, cheios de conhecimento próprio, cheios de conceitos, cheios de próprias verdades, achando que tudo seria da forma que eles imaginavam. Mas o encontro com Cristo quebrou todas as coisas. Oh, aleluia. Todas as verdades deles foram no chão. Todas as verdades deles caíram por terra. Eles se prostraram porque reconheceram que aquele que estava diante dele, embora não fosse dentro dos padrões deles, era o Rei dos Reis, era o Senhor dos Senhores, cujo cetro está em sua mão direita e governará com equidade, justiça pelos séculos dos séculos. O Verbo encarnado, a verdade viva, o Logos de Deus. Diante disso, eles reconheceram que suas coroas não valiam de nada. Nossa vida não vale nada. Só Cristo é alguma coisa. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde a cada dia. Que possamos ter esse encontro dia a dia. No nome de Jesus.